A vida não tem um relógio universal, mas o mundo faz parecer que tem. Dizem que você precisa ter sucesso cedo, que depois de certa idade é tarde demais, e quando você olha em volta e vê tanta gente chegando lá, é fácil acreditar nisso. Mas e se o atraso fosse apenas um disfarce da preparação? E se o tempo que você acha que perdeu foi exatamente o tempo que te tornou pronto? Carl Jung dizia que ninguém desperta antes da hora. Alguns só florescem depois que a alma já apanhou o suficiente para entender o que realmente importa. Enquanto o mundo corre, o sábio observa, porque às vezes quem chega por último entende o caminho melhor que todos. Às vezes parece que todo mundo está indo mais rápido que você. Uns já casaram. Mas o que quase ninguém entende é que nem toda semente brota na primavera. Eles olham ao redor e veem o mundo correndo. Pessoas conquistando, exibindo, celebrando. E sentem um peso invisível como se a vida estivesse passando diante dos olhos. E o tempo, esse juiz implacável, sussurrasse: você está atrasado. Alguns precisam do frio, da escuridão e até do abandono para ativar sua força. A natureza não tem pressa, e ainda assim tudo acontece. Mas nós, condicionados pelo ritmo das telas, dos relógios e das comparações, fomos ensinados a medir o valor pela velocidade. Carl Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes cheguem até o inferno. E é exatamente isso que acontece com aqueles que florescem tarde. Enquanto o mundo corre, você aprende a ouvir o próprio passo. E isso assusta porque é um caminho solitário. Mas todo despertar começa no silêncio. É ali, longe do barulho da comparação, que o sentido aparece. As pessoas não entendem o processo da forja, porque de fora ela parece destruição, mas por dentro é transformação. O ferro não nasce espada. Ele precisa ser aquecido, golpeado, resfriado e refeito. E cada golpe, por mais doloroso que pareça, tem um propósito. Da mesma forma, cada perda, cada rejeição, cada pausa é uma parte do processo. A vida está te preparando para algo que só pode ser carregado por quem passou pelo fogo e não desistiu. E o mais curioso é que, quando o tempo certo chega, tudo se encaixa. Aquele atraso começa a fazer sentido. Aquelas portas que se fecharam parecem ter te empurrado exatamente para onde você precisava estar. Enquanto muitos exibem folhas verdes e frágeis, os que amadurecem em silêncio estão cavando fundo, criando raízes invisíveis, fortalecendo-se nas dores que ninguém vê. Essas pessoas não estão paradas. Elas estão se tornando sólidas, estão construindo a si mesmas com um tipo de profundidade que não cabe em postagens ou cronogramas. O mundo valoriza o imediato, mas o destino favorece o inevitável. E o inevitável é aquilo que amadurece com tempo e propósito. Sêneca escreveu: nada é mais vergonhoso do que a pressa em ser sábio. Ele sabia que o verdadeiro crescimento não aceita atalhos. O caráter se forma na espera. O talento se refina na repetição. E a fé nasce quando não há nada visível para acreditar. O problema é que fomos educados para confundir começo com fracasso. Achamos que começar tarde significa estar atrás, quando na verdade significa ter resistido à pressa dos que se perderam no meio do caminho. A história está cheia de almas que floresceram no tempo certo, e não no tempo imposto. Van Gogh só foi reconhecido após sua morte. Kafka publicou pouco antes de partir. E mesmo Jesus, se olharmos bem, viveu 30 anos no anonimato antes de 3 anos de missão. O mundo moderno detesta o anonimato, mas é nele que os grandes se tornam perigosamente profundos. Enquanto os outros gritam, eles escutam. Enquanto os outros acumulam, eles se conhecem. E quando finalmente florescem, não há vento que os derrube. Nietzsche escreveu:
torne-se quem você é. Mas ele nunca disse quando, porque o tempo certo não é o do relógio, é o da alma. Então, se você sente que está atrasado, que sua vida ainda não aconteceu, lembre-se, os que florescem tarde não estão falhando. Eles estão sendo preparados. O mundo subestima os que caminham devagar, mas o universo conhece o ritmo de cada alma. O bambu leva anos crescendo embaixo da terra, invisível, e quando finalmente rompe o solo, cresce metros em semanas. Assim também é o ser humano. Você pode não ver agora, mas está se fortalecendo nas partes da vida que não tem plateia. A dor que você carrega não é punição, é preparo. O tempo que parece perdido é investimento invisível. E o atraso que o mundo condena é muitas vezes o intervalo que Deus usa para te moldar. Os que florescem tarde não precisam de pressa, porque quando chegam com propósito, peso e profundidade. Eles não vêm para participar, vêm para transformar. O mundo esquece uma verdade simples. A pressa cria aparência, mas o tempo cria substância. Enquanto muitos estão ocupados tentando parecer grandes, os que florescem tarde estão ocupados se tornando inteiros. Eles já conheceram o gosto da solidão, o som do fracasso e a sensação amarga de ver os outros avançarem primeiro. Mas foi ali no escuro, no esquecimento, que aprenderam algo que os apressados jamais entenderão. A vida não recompensa quem chega rápido, recompensa quem chega pronto. Essas pessoas não correm atrás de validação porque já aprenderam a viver sem ela. E quem aprendeu a sobreviver sem aplausos se torna imune ao julgamento. São pessoas silenciosamente perigosas. Não precisam provar nada, porque já descobriram que o valor verdadeiro não se mostra, se sente. Sêneca dizia: aquele que sofre antes de precisar, sofre mais do que deveria. E talvez seja por isso que os que florescem tarde aprendem a sofrer menos. Eles entendem que tudo tem um tempo e que cada dor tem um propósito escondido. O que parece atraso, na verdade, é construção. O que parece inércia é incubação. Eles não estão parados, estão amadurecendo no escuro. E quando finalmente emergem, não são frágeis, são inquebráveis, porque tudo o que não os destruiu, lapidou-os. E tudo o que perderam, purificou seu foco. Essas pessoas param de competir. Não porque desistiram, mas porque compreenderam que a vida não é uma corrida, é uma lapidação. A pressa rouba o sentido e a comparação destrói o brilho individual. Quem floresce tarde tem algo que o mundo moderno esqueceu: profundidade. E profundidade é o que sustenta o valor quando a aparência desmorona. O sucesso precoce é como fogo de palha. Brilha intensamente, mas queima rápido. Já os que amadurecem com calma, constroem alicerces que o tempo não apaga. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, mas o que você aceita, transforma. Os que florescem tarde aprenderam a aceitar o processo, a não lutar contra o tempo. Eles confiam que tudo o que está demorando está sendo refinado. E é por isso que, quando finalmente chegam ao topo, não perdem a cabeça nem a alma. A sabedoria deles é silenciosa, mas penetrante. Eles não falam muito, porque aprenderam a observar. E quem observa entende o jogo em níveis que o falante jamais percebe. Enquanto o mundo se distrai tentando parecer, eles descobrem o poder de simplesmente ser. Essas pessoas não precisam ser vistas para existirem. Elas sabem que o tempo certo é mais forte que qualquer holofote. E é por isso que vencem, porque enquanto o resto busca atenção, eles buscam direção. Enquanto os outros tentam impressionar, eles tentam compreender. E quando entendem, tudo muda.
O florescer tardio traz uma vantagem perigosa. Eles conhecem o chão antes de subir, sabem o gosto da queda antes do topo, e isso os torna estáveis, serenos, inabaláveis, porque já estiveram no fundo e sobreviveram. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Os que florescem tarde encontraram o porquê. Não vivem mais para provar, vivem para expressar. Não lutam por reconhecimento, lutam por significado. E quando o tempo finalmente os empurra para a superfície, eles não surgem com vaidade, mas com missão. São pessoas que já perderam tudo, inclusive o medo. E quem não tem medo de recomeçar, se torna invencível. O mundo os verá como sortudos, mas o que ninguém verá são os anos em que estiveram sendo moldados no escuro, as noites em que duvidaram de si mesmos e mesmo assim continuaram, a dor que os ensinou a compreender o outro e o silêncio que os ensinou a ouvir a própria alma. Quando florescem, não pedem licença, apenas brilham. E o brilho deles não é o das luzes artificiais, é o das almas que sobreviveram à própria sombra. Por isso, o tempo pode ter demorado, mas quando chega, é definitivo. Eles vencem no final porque o início os feriu, o meio os testou, mas o tempo os aperfeiçoou. Os que florescem tarde não estão atrasados, estão apenas a caminho do inevitável. E quando o inevitável chega, nenhuma pressa do mundo é capaz de competir com a força de quem finalmente entendeu. O tempo certo é o seu tempo, nem antes nem depois. E quando esse tempo chega, o mundo inteiro para ver